temporada completa da Fórmula E você assiste no Grande Prêmio. Olá, olá, boa tarde, boa noite, bom dia, de onde vocês estiverem nos vendo. Bem-vindo ao Paddock Sprint, que é o programa do Grande Prêmio, que vem pílulas aí diárias para conversar sobre as notícias mais importantes do dia, para fazer análises e tudo mais. E eu sou Evelyn Guimarães e vou apresentar no dia de hoje o nosso Paddock Sprint, que vem muito quente, porque a Fórmula 1 2024 chegando com muita novidade, com muitas notícias, na verdade, nessa semana. A temporada de lançamentos da Fórmula 1 nem começou, mas já tem pintura nova por aí. Tem a Ferrari também trabalhando com seu carro novo, tem os horários da Fórmula 1 para a temporada 2024. E para isso, vou ter comigo nessa atração Bernardo Castro para conversar sobre todos esses assuntos e a Carol Virgílio na produção também do nosso Paddock Sprint. Mas antes da gente entrar direto nesses assuntos e trazer o noticiário da Fórmula 1, que está quente, né? Eu peço que você se inscreva no nosso canal, se ainda não fez, que acione o sininho, também permita que o seu celular receba as notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo. E, claro, deixe um like aí nesse Paddock Sprint, que chega com muita informação, viu? Eu vou começar pela McLaren, porque do nada, absolutamente do nada, sem nenhum aviso prévio, sem nada, ela decidiu ontem mostrar, na terça-feira, né, mostrar a pintura do carro de 2024, uma pintura bem diferente do ano passado. É claro que a cor laranja é predominante ainda, porque é uma marca que a McLaren, essa McLaren mais recente, né, da Fórmula 1, quer adotar, né, é uma lembrança do passado também e tudo mais. Então, tem uma boa parte em laranja, mas ela mudou um pouco o layout, e a gente vai falar sobre isso também. E assim, né, eu gostei, eu não sei como é que foi para o resto do pessoal, mas eu quero saber de Bernardo Castro. Primeiro, tudo bem? Como estamos nessa quarta-feira, Bernardo? E o que você achou, afinal, dessa pintura da McLaren? Boa tarde, Evelyn. Tudo certo aqui comigo? Boa tarde, Carol, também que está aí nos nossos bastidores. Você que nos acompanha, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário vocês estão assistindo, né, esse programa aí, que vai ficar salvo no YouTube, mas sobre esse lançamento da McLaren, primeiro que foi, acho uma baita de uma sacada da equipe como um todo, né, para poder divulgar o carro assim, quando um anúncio surpresa que acontece do nada, acho que a repercussão sempre é muito maior e eles conseguiram ter uma sacada muito boa nisso. A visibilidade para cima da equipe foi consideravelmente maior, ainda mais em um período que a gente não tem muita notícia sobre a Fórmula 1, não tem nada movimentando ali o meio, então meio que a McLaren pautou os noticiários, tudo o relacionado ao esporte a motor. Então foi bem interessante essa sacada que eles tiveram. Em relação a esse novo layout, essas cores, eu acho que está bem melhor do que no ano passado. O que eles mostraram no início do ano passado, aquela combinação azul com laranja e preto, não me agradou muito. Eu, particularmente, não sou muito fã de laranja. Eu acho que ela é uma cor que é difícil de conseguir combinar com outras. Se fosse o laranja, às vezes sozinho, como foi ali no início de 2018, ou mais ou menos por esse lado aí, eu acho que eu gostaria mais. Mas ficou interessante esse laranja e preto, ficou melhor do que no ano passado, mas eu confesso que eu prefiro outras fases da McLaren, quando ela adotou o West ali na década de 90, ou a Vodafone, que para mim, acho que eu considero um dos carros mais bonitos da McLaren, aquela pintura prateada com vermelho. Eu prefiro outras fases da McLaren, mas eu entendo que tem esse peso histórico laranja, que eles querem ter uma identidade visual mais forte, mais para esse lado também, que ajuda muito no comercial. Então, acho que foi interessante, sim. Não é a minha favorita, mas foi uma cor mais interessante.
É verdade, assim, eu concordo com você, Bernie. Eu acho que o ano passado a pintura foi muito esquisita também. Eu não gostei daquele azul. E essa pintura que eles apresentaram agora, muito melhor, muito mais harmoniosa, digamos assim, né? Porque o laranja com preto ele fica mais harmonioso mesmo, ele combina, né? No caso, assim, ao contrário de você, eu gosto do laranja, viu, Bernie? Eu acho que dá uma destacada também, deixa o grid mais colorido, porque eu acho que eu peguei um pouco de cisma do prata, do cinza, porque teve uma época na Fórmula 1 que todos os carros eram prata e cinza, né? Tipo, nessa variação, assim. Então ficava um pouco meio monocromático, né? O grid e tudo mais. Então, assim, eu peguei um ranço, não vou esconder aqui. Embora eu concorde que aquele carro Vodafone era muito bonito mesmo da McLaren, mas eu peguei um rancinho desse, desse tanto de cor, de tão parecidos, né? Os carros tão parecidos. Então eu gosto quando tem uma cor que, né, as equipes brincam com as cores e trazem cores mais. Deixa o grid mais colorido. Então, no caso da McLaren, eu acho interessante. Concordo com você, eu acho que a McLaren teve uma grande sacada, uma semana um pouco mais morna, né, do noticiário ainda, porque os lançamentos não começaram, a coisa não começou ainda como um todo, e de repente ela vai lá e apresenta do nada, né, a pintura, e isso realmente pauta o noticiário, foi uma sacada muito importante de um cara que me parece que sabe trabalhar com isso, né, que é o Zac Brown. Até o Vitor Martins fez um vídeo, tá aí no nosso canal do YouTube também, falando sobre essa verve, né, do Zac Brown, de entender o negócio, de trazer as coisas no momento certo, de trabalhar bem com o marketing e tudo mais. Então, assim, a McLaren tem um grande trunfo nesse sentido, e é por isso que ela, digamos assim, sai na frente nesse quesito, nesses dias, né, que antecedem, por exemplo, os lançamentos e a própria pré-temporada, né? E a McLaren em si é uma equipe que já atrai muita atenção, porque ela foi a equipe que terminou a temporada em alta, né? Depois de uma grande recuperação. O que esperamos dessa McLaren, hein, Bernardo? Olha, acho que a gente pode esperar uma McLaren das mais interessantes para o ano que vem. 2024, a gente já está em 2024, até eu me acostumar. Então, acho que pode esperar uma McLaren bem interessante para esse ano. Só dando uma passadinha pelo que você citou do Zac Brown, é interessante que, né, ali por volta de 2018, ali no início, antes dele chegar na equipe, a McLaren era um carro praticamente sem patrocínio, estava passando ali por aquela dificuldade financeira danada, tendo que vender alguns carros, sede, para poder ajustar um pouco ali o orçamento. E agora o carro praticamente não cabe mais patrocínio, né? Muito em virtude desse olhar para os negócios que o Zac Brown tem. Isso, querendo ou não, acabou ajudando a McLaren a evoluir como um time, como um todo, no questão de performance, porque aí tem mais onde investir, contratar o pessoal certo, contratarem pilotos bons para poder estar ali na equipe. Então, isso é um passo que ajuda a McLaren a estar um pouco mais na frente nesse início de 2024. Se ela vai seguir essa filosofia que ela teve ao longo de 2023, que teve uma segunda metade de temporada das mais fortes, das mais interessantes, ela tende a ser ali a equipe que vai não necessariamente brigar diretamente com a Red Bull, porque a gente via que a Red Bull estava muito mais na frente, mas ela tende a se estabelecer como a segunda força do grid em 2024. Para mim, em 2023, na segunda metade do ano, ela foi a segunda força, ela só não mostrou isso na tabela, ali nos pontos, quando a gente analisa de forma separada, porque o início do ano foi completamente ruim. Ela só não pode também cair no erro que foi, por exemplo, ali no finalzinho de 2022, o carro começou a apresentar uma evolução do que era no início do ano também, e quando chegou em 2023, o time regrediu de novo. Seria um risco a McLaren, assim, é possível ela repetir esse erro para 2024? Mas eu acho que é um pouco menos provável, porque ela parece ter entendido melhor como é que funciona todo o regulamento, a questão dos carros. A gente viu que a evolução dela foi muito linear, não foi que ela encontrou ali uma atualização que jogou ela para cima e logo depois ela já estava ali voltando a brigar pela rabeira do grid ou coisa desse tipo. Ela ficou de forma constante ali na ponta. O Piastri chegou a ganhar
corrida sprint, pódio virou uma coisa muito comum, muito corriqueira, então dá para ver que não foi uma manobra de sorte, um movimento de sorte, assim, que eles conseguiram achar essa performance no carro. Então acho que isso tende a se replicar para 2024 e eles despontam aí como grandes favoritos da segunda posição. Eu concordo com você, né? Eu acho que toda a McLaren é a equipe que tem maior potencial mesmo para começar o ano mais perto da Red Bull. Não, também tem esse seu ceticismo, digamos assim, de pensar que ela já vai começar brigando com a Red Bull. Acho que não também. Acho que é um pouco demais daí, né? Um pouco de otimismo. Mas que ela tende a começar muito mais forte, certamente mais forte do que ela começou no ano passado, né, quando caiu já no Q1, né, então assim, já na primeira etapa, já disse logo no lançamento que o carro estava todo errado, que eles teriam de mudar tudo, então assim, acho que esse tipo de situação não vai acontecer mais com a McLaren, ela já vai estar num ponto muito mais à frente nesse desenvolvimento e tende de fato mesmo a começar a temporada muito mais perto, talvez não numa briga direta, mas muito mais perto. E falando em mais perto da Red Bull e mais perto de começar uma temporada melhor, tem a Ferrari, né? Porque tem uma informação sobre a Ferrari das mais interessantes, porque antes de entrar na Ferrari, só queria deixar uma informação que a McLaren apresenta o carro mesmo, o MCL38, essas nomenclaturas também que mudam totalmente de um ano para o outro, me pega um pouco, sabe? Então, assim, se era 60, por que é 38, sabe? Essas coisas, assim, me pega um pouco na Fórmula 1 quando eles mudam. Mas é dia 14 de fevereiro, viu? Então, fiquem ligados, o Grande Prêmio, claro, cobre tudo de forma completa, o lançamento da McLaren. Mas agora sim, né? Falando sobre a Ferrari também já tem data para apresentar o carro e tudo mais. Mais uma informação que chega da Itália é que a Ferrari conseguiu, enfim, atingir o peso mínimo do carro, né, de 798 quilos, que é hoje o peso mínimo pelo regulamento. Então, a Ferrari ela conseguiu eliminar 6 quilos, porque o carro do ano passado era 6 quilos aí, estava 6 quilos acima, então nesse momento ela consegue atingir esse peso mínimo, e isso faz muita diferença. Por exemplo, foi o que realmente tornou a Red Bull quase imbatível, né? Porque a Red Bull, se a gente for lembrar no começo desse regulamento, ela estava muito acima do peso, né? Então falava-se na época de 15 quilos, depois foi diminuindo, e essa última temporada ela zerou isso, então com outros elementos. Então é um dos pontos fundamentais também para você ganhar performance, ganhar velocidade. A Ferrari atingiu isso. Então, assim, a Ferrari também trabalhando muito firmemente para tentar reduzir essa lacuna, né, Ben? Isso, e tem muita mão do Frederic Vasseur nisso também, porque no ano passado o carro ainda não era totalmente o dele, ele falou que para esse ano ia ter 95% de mudanças praticamente no carro, e se a gente for lembrar, em 2022, quando ele ainda estava na Alfa Romeo, a Alfa Romeo começou o ano muito bem, justamente porque ela tinha um dos carros mais leves do grid. Então, eu imagino que ele deve ter replicado alguma coisa ali, que ele sabia de como abaixar essa massa, essa quantidade de peso, ele deve ter jogado isso aí para esse carro de 2024. E, de fato, 6 quilos de um carro de Fórmula 1 é um peso considerável que vai te dar um desempenho pode te dar um desempenho dos mais interessantes, né? Os pilotos ainda foram um pouco contidos ali com relação ao que eles viram no simulador. O Sainz falou que prefere chegar primeiro na pista para poder ver de fato como que vai ser. O próprio Vasseur foi um pouco comedido também, não quis dar muitas expectativas, mas parece que tudo começa a caminhar de um jeito mais interessante para a Ferrari também. Não parece estar aquela bagunça que era quando o Mattia Binotto estava na liderança da equipe. Inclusive, tem muita reestruturação acontecendo também. O chefe de estratégia deles, o Iñaki Rueda, também já foi dispensado, já vão contar com outro nome no lugar dele. Esse Rueda, que foi um dos grandes responsáveis aí pelas inúmeras atrapalhadas em estratégias. Então, dá para ver que a Ferrari está caminhando num caminho positivo, que ela está buscando sair do que foi no passado ali, não está persistindo mais esses erros,
tende a ser uma equipe mais organizada. Agora a gente precisa ver também como é que os pilotos vão conseguir lidar com isso. No início de 2022, quando o carro era competitivo, quando o carro era interessante, o Leclerc até tinha um desempenho bom. O Sainz não conseguiu acompanhar, mas o Leclerc estava entregando resultados ali. Ele começou a descambar depois que virou bagunça, podemos dizer assim. Mas se isso se repetir também, vir com um carro mais interessante, o carro como está totalmente diferente, talvez não desgaste tanto o pneu como estava acontecendo nos 2 últimos carros de 2022 e de 2023. Então isso aí acaba dando mais chances para eles brigarem, além da classificação, nas corridas também. Então é um cenário bem positivo. Não acho que seja positivo a ponto também de brigar com a Red Bull, porque a diferença é um abismo, é muito grande, mas pode ser uma batalha das mais interessantes com a McLaren pela segunda posição no Mundial de Construtores. Verdade, concordo com você. Acho que a Ferrari está dando passos interessantes também nessa reestruturação técnica dela, se preparando melhor para a temporada. E o Frederic Vasseur agora já com uma temporada completa, já superou a transição, né, da gestão do Mattia Binotto para dele, já conseguiu dar uma cara, né, uma identidade. Na verdade, para tudo que está acontecendo dentro da Ferrari, vai assinar também o novo carro, que tem o lançamento marcado para o dia 13 de fevereiro, então também fique ligado, anote aí, o Grande Prêmio cobre tudo, claro, né, de forma completa e tudo mais, com análise, vai trazer esse carro novo, mais leve aí da Ferrari, mas a reestruturação é muito importante. Também a Ferrari tem pontos fracos, como a estratégia, né, que foi no ano passado, e tem um grande desafio para esse ano, mudar a característica do carro, né? Porque no ano passado o carro era muito bom de classificação, muito bom de volta única, mas não era tão bom de ritmo de corrida, né? Então, ritmo de corrida, e muitas vezes muitas vezes ficou devendo, né? Em função disso, ficou devendo em termos de desgaste de pneus, que foi o grande calcanhar de Aquiles da Ferrari em 2023. Um desgaste crônico que, na verdade, eles só foram conseguir controlar um pouco, né? Só foram conseguir administrar isso na parte final da temporada. Então, assim, é importante para trazer para 2024, mas é um desafio grande da Ferrari tentar dar mais ritmo de corrida para esse carro. E aí, dentro dessa reestruturação, tentar, pelo menos, melhorar a posição da Ferrari, entender e entrar de fato nessa briga, porque certamente vai ser uma disputa das mais interessantes com essa McLaren também. E aí tem a Mercedes, né? Mas a Mercedes é um papo para outro vídeo, para outro dia de paddock sprint, né? Os meninos já falaram sobre a Mercedes, Toto Wolff, no programa de terça-feira. Então, se você quer também saber um pouco mais sobre isso, se liga aqui no nosso canal do YouTube. E para fechar ainda nosso paddock sprint, tem uma notícia que saiu nessa quarta-feira sobre os horários da Fórmula 1, né? Então, assim, isso é sempre colocado um pouco antes de começar a temporada e tudo mais. Mas, assim, a Fórmula 1 divulgou os horários da maior parte das corridas em 2024, que são muitas corridas, né? Mas, assim, a temporada 2024 começa às 12 horas do dia 2 de março, lá no Bahrein, né? Então, o Bahrein também recebe uma semana antes a pré-temporada, e o GP de São Paulo começa às 14 horas. E nas 14 horas, tudo horário de Brasília, né? E nesse ano também, o São Paulo recebe a sprint da mesma forma, mas esse ano tem a adição do GP da China, né? Que estava fora da Fórmula 1 desde a pandemia. Claro que todo esse momento de pandemia, ou pós-pandemia e tudo mais, foi mais complicado para a China, mas nesse momento a China volta ao calendário, e aí teremos madrugadas, viu, Bernardo? Você que chegou depois nessa redação, não pegou esse momento de madrugadas seguidas, vai pegar nesse ano, viu? Então, assim, sinto muito por você, mas é uma temporada longa, então, assim, a gente vai ter que passar por isso. É uma iniciação, viu, Bernie? Mas a Fórmula 1 não divulgou, pelo menos, divulgou todos os horários de corridas, mas não de outras sessões, né? Isso, e o começo não vai ser nada fácil, né? São logo 3 corridas de madrugada seguidas.
né? Ali tem China, não, Austrália, Japão e China. De fato, vai ser difícil acostumar com isso daí. Vou emendar logo 3 fins de semana, assim, praticamente virados, com tendo que se adaptar ao fuso lá do outro lado do mundo, não é dos mais fáceis, né? Porque a partir do momento que a gente já começa a acostumar ali, já dá no domingo, acaba o domingo, já volta segunda-feira, a gente já tem que voltar à programação normal, então isso é bem complicado, mas mostra muito também do que um pouco do que os pilotos passam, né? Isso que eles têm que enfrentar diversos fusos diferentes, inúmeras viagens, é até muito mais cansativo do que é para a gente, por mais que eles tenham ali um conforto extra, né? Estão viajando às vezes de jato particular, estão ficando em lugares muito, muito cômodos assim, mas mostra bastante também como é pegado, como é puxado esse calendário. E a questão dos horários, essa mudança, aqui até para o GP do Brasil talvez fique um pouco mais interessante. Você falou que vai começar às 2 da tarde, né? Porque Opa, até isso porque mesmo, 14 horas. até por questão de horário das redondezas ali, por São Paulo, a gente sabe, não é uma cidade das mais tranquilas, questão desse sentido. Se a corrida acaba muito tarde, acaba ficando um pouco mais perigoso também para quem não está ficando perto do autódromo, para quem tem um deslocamento um pouco maior. Então, por esse lado aí, é até um pouco mais interessante. Mas, agora, em relação às corridas de madrugada, de fato, para nós aqui do lado do hemisfério, do lado ocidental, vai ser um pouco mais complicado da gente enfrentar. É claro que a Fórmula 1 não tem como prever isso, né? Ela tem que fazer de um jeito ali que se adeque a questões de contratos com patrocinadores, ver a questão de localidade das pistas, mas para a gente realmente é uma coisa das mais complicadas. É verdade. Olha só, o Bernardo estava falando aqui sobre a sequência, né? Então, assim, o campeonato começa no dia 2 de março, né? Às 12 horas de Brasília, né? O GP do Bahrein. Depois passa pela Arábia Saudita. Aí vai para a Austrália no dia 24 de março. No dia 7 de abril tem o GP do Japão. E no dia 21 de abril tem o GP da China. Então, são 3 madrugadas aí. Não é em sequência, né? Mas, assim, são 3 madrugadas. Não é uma semana, né, pertinho, mas, assim, são 3 madrugadas aí já de cara para o começo da temporada. Depois a Fórmula 1 vai para a Europa, né, para o Canadá, aí vai para os Estados Unidos e tal, faz aquele périplo todo. E o GP, me chamou atenção também o GP de Las Vegas, né? Porque o GP de Las Vegas, como ele vai ser disputado lá à noite, como no ano passado mesmo. E eles estavam falando uma mudança, eventualmente, de horário, porque ano passado foi um pouco complicado também para as pessoas que estavam lá, não entenderam muito bem por que estava sendo tão tarde e tudo mais. A Fórmula 1 praticamente continuou com isso, e o horário da largada às 3 da manhã, no nosso horário aqui do Brasil. Então, assim, vamos ver como é que isso funciona nesse ano. E a temporada se encerra com o GP de Abu Dhabi no dia 8 de dezembro, às 10 horas da manhã, a largada. Então, assim, toda a tabela com os horários aí de classificação e corrida, né? Tem algumas corridas que ainda não foram totalmente definidas, totalmente definidos os horários, por exemplo, de treinos, sprint, mas, assim, a tabelinha com tudo está lá no grandepremio.com.br. E uma última coisa mesmo, que é o GP Madrid, né? Então, assim, a Fórmula 1 parece que avançou numa conversa com Madrid, e tem para a semana que vem um anúncio aí, né? Aqui e ali falando sobre um anúncio de que a Fórmula 1 vai, então, ter Madrid no calendário em algum momento. Não está claro muito bem, ainda não está claro como isso vai acontecer, se Madrid vai ser simplesmente adicionada ao calendário, ou se ela vai substituir mesmo o GP lá em Barcelona, né? Então, você vai substituir Barcelona nesse GP que vai ser em Madrid, meio de rua, né? Meio urbano e tudo mais, mas na semana que vem parece que a Fórmula 1 já vai ter um anúncio sobre isso. E aí, se for realmente Barcelona,
a data de Madrid vai ser lá para frente, né? Porque Barcelona tem um contrato com a Fórmula 1 até 2026. Então, assim, vamos ver o que acontece. Eu acho que a Fórmula 1 está muito tá, assim, com muitas pistas de rua, né, Bernie? Assim, parece na contramão do que está acontecendo com a Fórmula E, né? A Fórmula E está buscando, parece, circuitos permanentes, né? O Grande Prêmio, claro, transmite a Fórmula E, né? Você sabe disso. Está procurando circuitos permanentes, a Fórmula 1 está vindo no sentido contrário, procurando mais e mais circuitos de rua, né? Exato, eu não gosto muito desse caminho que a Fórmula 1 vem tomando. São poucos os circuitos de rua que a gente vê que proporcionam aí corridas interessantes. A gente vê, tem, por exemplo, o GP do Azerbaijão, é legal, eu gosto da pista, acho que tem alguns trechos interessantes. E tudo bem, Las Vegas, o traçado em si não é dos mais desafiadores ou coisas nesse sentido, mas a corrida esse ano foi boa, então já tem pelo menos um ponto positivo aí que é considerável aí para os próximos anos. Agora, Mônaco, por exemplo, eu acho bem chatinha, muito chata, né, na verdade. Miami também não gosto muito. E o que chama atenção também na forma como a Fórmula 1 tem escolhido o traçado dessas pistas, ela não pensa necessariamente no que vai proporcionar uma corrida boa, o que vai proporcionar ultrapassagens e coisas nesse sentido. Parece que ela quer mais fazer um desfile na cidade, porque aí a gente vê, Miami tem ali, são pontos interessantes, em Las Vegas também, toda na Las Vegas Strip ali, que é onde rolam os cassinos, ponto turístico da cidade, a pista passa por ali, e a mesma coisa ela quer seguir mais ou menos por esse caminho para esse eventual circuito aí de Madrid. Então, ela deveria, assim, eu de jeito nenhum eu sou fã de corridas em rua. Eu acho muito difícil ter uma corrida boa lá nesse sentido, mas já que vai fazer, tenta fazer pelo menos pensando de um jeito que pode proporcionar uma corrida interessante. Porque aí você já estabelece, não, ela vai ter que passar no ponto turístico A, B, C e vai finalizar a volta no D. Aí você tem que tentar adaptar um circuito para poder caber naquele caminho, para poder passar por todos esses pontos, e às vezes acaba sendo alguns caminhos muito estreitos ou de velocidade muito baixa, que não permite nenhuma ultrapassagem, e isso aí acaba prejudicando quem está assistindo, acaba causando um maior desinteresse. Então a Fórmula 1 também ela acaba não se ajudando também quando acaba tendo menos... Tudo bem que hoje um pouco da queda da audiência tem a ver com o domínio do Verstappen, mas as corridas também que proporcionam um pouco de ultrapassagens ali no meio do grid, no meio do pelotão, também são muito responsáveis por isso. E aí depois ela vem com a ideia de querer, sei lá, não duvido nada, querer jogar uma corrida sprint ali para Madrid depois do futuro, alguma coisa nesse sentido, aí vai ver que a corrida não está dando certo, que não tá legal, ela vem com essa ideia de querer fazer grid invertido, querer alguma coisa mirabolante para ver se a corrida rende. E isso a gente sabe que não vai render. Então, tudo bem, se vai fazer corridas em circuitos de rua, que pelo menos eles sejam um pouco mais planejados, que tenham um pouco melhor um traçado um pouco melhor, mais interessante, que proporcione mais ultrapassagens. Verdade, concordo com você, Bernardo. Eu acho que o traçado precisa ser pensado melhor também na Fórmula 1. Eu também não sou muito fã de circuitos de rua, e o calendário está cada vez mais cheio de circuitos de rua. Vamos ver como é que isso funciona, vamos ver o traçado também, né? E ver como que a Fórmula 1 vai acomodar essa etapa em Madrid. Então, como eu falei, muitas especulações aqui e ali, vindas da Espanha, claro, falam em um anúncio na semana que vem. Aguardaremos. Por hora, eu agradeço a todos que participaram aqui do nosso Paddock Sprint. Peço que você deixe aí nos comentários o que achou da pintura nova da McLaren. E essa Ferrari, ela entra nessa briga mesmo? Começa melhor o ano? Deixa aí para a gente nos comentários. A Fórmula 1 tem muitos circuitos de rua também. Eu quero saber a opinião de vocês. E por hora a gente volta amanhã com o Paddock Sprint, com mais do noticiário quente da Fórmula 1.
E como sempre, deixa aquele pedido, né? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, o faça nesse momento, acione o sininho e permita que o seu celular receba as notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo. E deixe um like aí no final desse vídeo. Bernardo, obrigada pela participação. Bernie é o jeito que a gente chama ele na redação, viu? Só tô, né? Essa intimidade toda aí. Obrigada pela sua participação, obrigada, Carol, e a todos. E a gente volta no próximo vídeo. Tchau. A temporada completa da Fórmula E você assiste no Grande Prêmio.